Então vamos mostrar a carteira, né? A gente tem, nesse mês, a gente teve uma pequena, mês fechado, né? Junho, né? Que eu tô falando. A gente estava bem, estava indo bem pra caramba, só que no finalzinho a coisa declinou, tá? Então tava lindo, mas só que não. E eu acho que isso é um reflexo, né? Porque a pandemia ela está impactando várias ações, né, do governo. E aí o, o que mostrou indício de corrupção no Ministério da Saúde, eu acho que impactou tudo, cara. Então ficou bem complicado aí em relação a isso, tá? E aí o nosso percentual, né, a gente pegando aí as ações, né, a, a ex, né, elétrica menos 387, a Alup também elétrica menos 501, a Azul até que segurou 0,81, a B3 menos 6,55, assim, a B3 continua um desafio para a gente, tá? O Banco Bradesco deu Desculpa, essa B3SA3, o que é mesmo? É a bolsa, Tá, é a própria bolsa, tá? tá. Então, aquilo que eu tinha comentado na reunião passada, né? Assim, cara, é uma excelente empresa. Como que ela apanha tanto é que não dá para explicar, tá? Mas a gente está com posições aí assim, controladas nela, né? E a gente também tem proventos dela, então assim, ela não dá muita dor de cabeça pra gente, tá? É bem tranquila. O Bradesco, então, nem se fala, né? Porque assim, já tinha subido tanto, né? Que essa descida aí de quase 11% é quase nada. Tá? Uma correção normal do Bradesco. Tá? É, BBSE, né, que é a BB Seguridade, menos 5,29, assim, mostrando também que está dando trabalho para a gente, tá? Mas ela é uma ação tranquila também, não tem muito problema. A BRDT deu uma pancada para cima, né? Já tinha se valorizado bastante e continua se valorizando. Eu acho que a BRDT tem alvo lá em 33, 35 reais. A gente tem mais valorização pela frente aí, tá? Então tá bem pra caramba, 7,13% positiva, né? A BR Foods, que já tinha subido bastante também, deu uma baita de uma corrigida tudo de uma vez. Então a gente está de olho nela, menos 6,98, né? Aquela de potencial, mas é assim, vai não vai, né? A CPLE, que agora não é mais 6, é 11, né? Eu tenho que ajustar isso aqui e não tá corrigindo lá no ainda, né? Ainda na XP, ainda tá vindo com CPLE 6, mas isso aqui já é CPLE 11. Tem que ajustar isso aqui, tá? Menos 5,44. Carrefour, menos 7,85. E o nosso pior Caramba. desempenho foi esse mês de junho, no final aí, estragou a festa, né? Era para fazer uma festa. CSMG, né, que é a Copasa, menos 16,62%, o nosso pior desempenho. E é aquele negócio, é empresa que não dá dor de cabeça, mas que também apanha, né? Mas isso é uma coisa normal de mercado, tá? Então a gente fica aí Desculpa, acompanhando. CSMG é que empresa? Águas de Minas Gerais, Tá. tá? A EGE elétrica também 3,81 negativo, também não tenho que se preocupar com ela. A Enalta continua na valorização dela, muito bem, até por sinal, 4,76% de valorização. A gente já tinha realizado lucro nela, recebemos proventos e a gente continua posicionado nela. Essa ação aí é uma maravilha para a gente até agora, tá? NBR Energia também, menos 5,95, tá? Então, também não tem que esquentar a cabeça com isso. Equatorial, menos 1,81, que é praticamente um 0 a 0 para essa empresa aqui, porque ela já tinha subido também. A Fleury, como ela depende muito de sinais da economia, ela está patinando aí, parou, né? Estava subindo e agora parou. E não vai porque a economia também não vai,
tá? A IRB até que deu uma segurada, mas a desvalorização dela continua, e ela é uma posição muito pequena, então a gente não tem muito que esquentar a cabeça perto do potencial que ela tem para os próximos meses, aí até anos. Tá? Itaú, menos 7,39%, também já tinha subido bastante, então isso é uma correção normal, ela equilibra, né, aquelas correções que o Bradesco fez, ela também faz. Né? A Metal Leve, né, Leve 3, menos 1,21%, também não tem problema nenhum. Agora, lojas Renner e Multi, que são ligadas também a consumo, né, que é shopping, essas coisas, apanharam bastante, porque teve aí o reflexo, né, dessa questão aí de pandemia e tudo, ainda continua dando reflexo no consumo, né? Então os números não vieram bons e elas tomaram uma pancada aí, tá? A Movida, 5,26% positiva, também está bem pra caramba, a gente continua posicionado nela, tá? Odontoprev, menos 1,24%, ela não esquenta muito a cabeça da gente, uma ação tranquila, mas ela se movimenta bastante, então tem mês que ela vai para cima, tem mês que ela vai para baixo, mas ela é uma empresa que não dá muita dor de cabeça pra gente. Porto Seguro, que tinha valorizado um pouco, ainda segurou no mês de junho, quase que perdeu aí o viés positivo dela. Qualicorp, menos 1,69, tranquila também. Home, já tinha dado uma corrigida no mês de maio e agora corrigiu mais ainda. Então, assim, como essa empresa ela tem um caixa excelente, tem um dividendo excelente também, a gente vai manter a posição. Mas ela já corrigiu, tipo assim, mais da metade da subida que ela já tinha dado, tá? Então vamos ficar de olho aí, vamos ver como é que vai ser o comportamento dela nos próximos meses, tá? Santander, menos 9,9, que foi mais ou menos a mesma coisa que o Itaú. Se somar tudo lá, Itaú, Bradesco, né? Essa correção aí também é normal, porque já tinha subido bastante também. Melhor potencial de banco que nós tivemos esse ano foi o Santander, tá? No ano inteiro, a maior parte da valorização da carteira veio de Santander e de Vale, né? A Sanepar também, que já tinha caído bastante, parece que está parando de cair, está querendo voltar a subir, né? Menos 0,74. A Sabesp, menos 6,87, que também está apanhando, né? Setor de tarifas, né? Igual a Sanepar, igual a CSMG. Então, assim, enquanto essa pandemia, né, não der sinais de refresco aí, esses setores ficam bem ruins, né? Mas tem um enorme potencial, tá? Agora a gente tem o nosso melhor desempenho foi Ser Educacional, e a gente tem nela uma posição pequena, mas ela tem um potencial grande aí. Então a gente está aguardando aí para liberação dessas voltas aulas aí. Essa daqui é uma de potencial altíssimo, né, de valorização, tá? A Gol 4, que a gente não estava muito satisfeito de estar com essas ações, deu uma segurada, está positivo em 4,42. Então, aquilo que eu falei na reunião passada, nós vamos ficar de olho nessa ação, porque é muita diferença a gente ter uma ação de Gol comparado com a ação que a gente tinha antes de Smiles. Então ela já fez o pagamento da conversão das ações da Smile para Gol, a gente já recebeu esse dinheiro. E agora teve essa valorização. Então, assim, eu vou aguardar porque tem potencial, tá? Tem potencial, mas eu vou ficar de olho. Eu fico com o pé atrás com essa empresa aqui, tá? Eu não tenho nenhum problema em desfazer essa posição aqui, caso a gente tenha alguma dificuldade aí, tá? Porque eu já tinha comentado isso na reunião passada. Como ela já fez o pagamento da conversão, eu não tenho mais interesse
né, de permanecer nessa ação. Eu só vou segurar enquanto ela está se valorizando, tá? Deixa eu ver aqui que o Ramiro o Ronaldo está entrando. Beleza? Deixa eu fechar aqui o chat. Bom, Sula 11, né? Cara, por que tá parando toda hora isso aqui? Bom, Sula 11, 0,39% de desvalorização, tranquila também. Mas, assim, eu esperava uma reação melhor dela, mas ela está demorando. É assim, as seguradoras, elas também têm alguma ligação com a retomada econômica. Então, como a economia não está destravando, elas também não andam. Tá? Até que a Porto Seguro andou um pouquinho, né? No mês passado e ainda manteve o andamento dela em junho. Mas a Sula 11 e a BB Seguridade, não. Elas não andaram e ainda desvalorizaram. Tá? Eu acho que o teu áudio, Edgar, ele tá com um eco da minha voz. Tu consegue desligar ele? Aí, se você precisar falar alguma coisa, você desativa e entra, tá? Beleza, obrigado. TRPL4, né? Menos 5,19%. Então é aquela ação também que não esquenta a nossa cabeça, né? Ela fica dentro de uma oscilação razoável aí, de um mês para o outro, tá tranquila também. E aí é aquela história. Todas as elétricas, elas têm essa questão ligada à crise hídrica. Então, se tiver problema de geração, transmissão, se bem que assim, transmissão ela é uma receita garantida. A geração é que tem muito problema, né? Mas quando o setor elétrico tem alguma dificuldade, na verdade as elétricas sofrem um pouquinho. Então, a TRPL foi o caso agora em junho, essa desvalorização que ela teve em função dessa história de crise hídrica aí, realmente pegou. Tá? E, na verdade, a crise hídrica afeta toda a economia. Então, se a gente não conseguir, né, manter aí essa questão, né, de reposição dos reservatórios, a gente vai impactar até mesmo o crescimento da economia. O PIB fica reduzido, dá um problema sério. Tá? Então, assim, como as elétricas, principalmente, né, as geradoras têm problema, afeta o setor inteiro. Tá? Então, a Transmissão Paulista teve essa desvalorização em função desse bafafá todo da crise hídrica que está dando. Tá bom? Tupi 3, né, que já tinha subido igual um foguete, agora deu uma corrigida boa, né, 8,29% no mês de junho. Está dentro do esperado aí, da correção normal. A Taesa é elétrica também. Então, assim, menos 5,83. Quer dizer, a gente fica olhando as elétricas, ficam pau a pau ali. É igual o setor bancário, né? Vai todo mundo junto. Tá? E a Vale, né? Valente se segurou ainda, né? No 0,24, porque era para ter sido negativo isso aqui. Tá? Então, não sei. Assim, se segurou bem até, né? Mas a Vale continua aí com a política dela de reforçar a caixa e se prevenir contra os possíveis impactos ambientais, então está indo bem pra caramba, tá? Bom, total dessa brincadeira, né? Menos 3,66 da carteira e a gente recebeu esse mês 0,81% de proventos. Então, o total que a gente recebeu de dividendos, né, juros sobre capital próprio, deu um total de 0,81. E aí deu uma valorização do clube de menos 2,85. Tá? Então segurou um pouquinho aí. Em relação ao Ibovespa, a gente ficou para trás. Tá? Porque o Ibovespa ainda conseguiu se segurar no positivo aqui, muito em função, né, da Petrobras. E aí ficou de menos 3,31 que a gente ficou para trás no Ibovespa. Tá? Porque ele ficou positivo e a gente ficou negativo em 2,85. Deixa eu ver se esse cálculo está levando em consideração os proventos. Ah, tá sim. Então é isso. Tá? Bom, em relação ao CDI, nós estamos positivo em 0,96 no ano, né? Quer dizer, o CDI deu 0,96 no ano, tá? E a gente, no mês de junho, teve uma desvalorização de menos 2,85 na carteira. Então, assim, isso é uma correção muito pequena perto da valorização que a gente estava. Então, por exemplo, como eu falei, né, até o final de junho,
o percentual do clube de valorização era de 27% aproximadamente. E aí o finalzinho de junho recuou e a gente ficou com 21,95% de valorização no clube desde o início, tá? E em relação ao CDI no mês, a gente ficou 411,86% acima do CDI e a gente ficou um pouquinho para trás do Ibovespa, menos 1,18%, tá? Em relação ao IPCA, a gente ficou acima do IPCA 1,58%. Em relação ao S&P, que continua subindo, fazendo máximas históricas quase toda semana, menos 10,41%. Então, assim, não dá para comparar o S&P com o nosso desempenho aqui, tá? E em relação ao dólar, a gente ainda está positivo, 7,81, em função da queda que o dólar teve. Mas aí agora no início de junho, né, no início de julho, o dólar já deu aquela decolada de novo dele. Então, assim, o dólar vai acabar se aproximando da gente. E eu não sei se ele virar, né, positivo, a gente fica para trás dele. Mas, assim, tá difícil, né? É muito ruído lá em Brasília, o negócio está bem feio, né? E se essa história de corrupção chegar muito próximo, né, do presidente, a coisa vai ficar ruim aí pro lado do governo, tá? Então tá bem difícil aí. O que a gente fez em relação a entradas, né? A gente teve que ajustar a Gol 4, que a gente estava com um percentual desequilibrado. Ela tinha convertido as ações da Smile num certo valor e aí deu uma quantidade quebrada. Então a gente fez um ajuste aqui de uma certa quantidade de ações para poder fazer um posicionamento redondo em cima da Gol 4, mas não muito grande, é aquilo que eu falei. Não tenho nenhum problema em me desfazer desse papel aqui, caso ele mostre alguma dificuldade. A Sula 11 aconteceu a mesma coisa. A Sula 11 ela pagou para a gente uma certa quantidade de ações dela, né, em função do nosso posicionamento. Então a gente recebeu mais ações da Sula 11. E aí, para equilibrar, eu tive que fazer uma entrada em Sula 11 para poder posicionar numa quantidade certinha de lotes de Sula 11. E aí, novas entradas, devido ao potencial, né, que está mostrando Itaúsa. Entramos aí com posição em Itaúsa, que a gente não tinha, é uma posição nova. Fizemos o equilíbrio da CSMG, colocamos mais papel para dentro para poder receber mais proventos no futuro. A ACE também estava desequilibrada, a gente fechou um lote redondo dela, tá? Porque a ACE também teve conversão, né? Ela era TIET 11 e aí passou a ser a ACE. E aí ela deu uma certa quantidade de papéis para a gente disposicionado num lote padrão, então a gente teve que ajustar também ela. A B3 a gente aumentou posição, né? Devido aos cenários, né, que ela vem mostrando. E essa Sabesp a gente também aumentou a posição, que a gente já tinha uma posição pequena, a gente colocou um pouco a mais para dentro. É aquela história, essas duas aqui são empresas excelentes que ficam apanhando do mercado, mas a gente não tem que se preocupar com elas em relação ao potencial que elas têm, tanto a Sabesp quanto a B3, tá? E ajustes de posição que nós fizemos, a gente realizou lucro em metal leve, a gente já tinha uma posição nela, o lucro estava muito bom, a gente botou para caixa. Bradesco também a gente colocou caixa e a Vale também, tá? Então, assim, alguma posição de ajuste da Vale aqui foi positivo, tá? A gente entrou com mais papéis de Vale para aumentar os proventos que a gente ia receber da Vale, tá? O Bradesco foi realização de lucro e metal leve realização de lucro. E a Enalta também, realização de lucro na Enalta, que já tinha se valorizado bastante, e a Lupe 11 também realização de lucro. Então, assim, a gente fez um caixa agora para aguardar essa correção que está dando agora no mês de julho e vamos ver quais são as novas posições. Se a gente vai aumentar posições que a gente já tem ou se nós vamos entrar em novos papéis, tá? Então, isso aí é uma estratégia que a gente vai ver ainda, porque eu ainda não fechei a carteira da fórmula mágica. Ainda vou fazer o cálculo, né, de ajuste da fórmula mágica e quando finalizar, eu acho que nesse final de semana eu devo concluir isso,
aí eu envio para vocês tanto o relatório quanto a carteira da Fórmula Mágica, tá? Então, assim, é aquilo que a gente já conhece. A Fórmula Mágica ela não muda muito, então provavelmente a gente vai ter as mesmas empresas em topo de lista, aquela história toda. A única empresa que realmente dá aquela dor de cotovelo, né? Que eu realmente tenho que colocar um meia-culpa aí, é que a Wiz tinha entrado em topo de lista lá na Fórmula Mágica e eu não quis fazer a posição porque eu achava que a empresa poderia gerar ter uma dificuldade de melhorar a relação de confiança dela com o mercado. O mercado nem tomou conhecimento, né? Ela fez uns ajustes lá na diretoria e o mercado tomou todas as posições e ela se valorizou bastante e nós ficamos fora do papel. Então aquela lição aprendida, né? A empresa entrou em topo de lista, se a gente tiver caixa, a gente tem que entrar, cara. Então isso aconteceu 2 vezes esse ano, com a Braskem e agora recentemente com a Wiz. Então aquela história que eu comentei no panorama a Wiz está fazendo uma onda 1. Vamos esperar uma correção. A hora que ela mostrar sinais aí, a gente entra em Wiz e vamos deixar correr, tá? Vamos ver como é que vai ficar o papel, tá bom? Então era isso, né, que eu tinha mostrado para vocês de panorama, né, que a gente tem aí. Deixa eu ver aqui a tela para vocês. Do clube é isso. Alguém tem alguma dúvida em relação ao clube? Então vamos de panorama rapidinho. Estão vendo a minha tela aí? Sim. Sim. Tá legal. Então, Petrobras, né? Corrigindo bastante. Esse mês de julho aí já começou a coisa feia, né? Então, assim, desceu tudo. Eu não me espantaria se ela chegasse até aqui nos níveis de 26 novamente, tá? Mas, assim, o papel tá forte, isso é uma correção, né? Mostra aí potencial. Vamos ver aqui essa saída aqui nesse nível. Seria uma correção só para os níveis. Ele até tentou se segurar aí acima do dia 19 do 2, quando antes, né, do presidente trocar o presidente da Petrobras, né? Antes do Bolsonaro trocar o presidente da Petrobras. Então, assim, eu acredito que ela possa ficar aqui num tempo aqui entre 26 e 27, né? Mas é aquela história, potencial para ir para cima, né? O Ibovespa, aquilo que eu tinha comentado, né? Correção, né? A gente já tinha falado desses níveis aqui, ó, tá? Ele perdeu hoje, né, esse nível, mas o mercado segurou aqui, né, no 124, né? Então foi uma segurada bem forte no 124, né? Chegou ali, o pessoal entrou com tudo. A gente já tinha comentado, né, que ele poderia vir até aí, tá? Então, assim, eu acredito que o potencial para lançar uma saída e testar topo novamente lá no 131 demandaria aí algum ajuste ainda para as próximas semanas. Talvez até o final do mês. Pode ser que a gente venha a corrigir até um pouco mais, em 123, mas não acredito muito além disso, tá? Então, assim, já mostrou força aqui no 124, tá? Então, para ir para o 131, é só a gente ter uma ajudazinha aí da política, pouca coisa, né? E também dos resultados aí da vacinação em massa que está começando a pegar força aí, né? Tá? Itaú é mais ou menos igual ao Bradesco, né? Veio corrigindo tudo. Bradesco não, né? Ibovespa, né? Então veio corrigindo tudo, tá segurando aqui no fractal 72,
né, bem próximo aqui do 144. Então, assim, esse alinhamento aqui é para subir, tá? Eu não me espantaria de ver Itaú saindo aqui dos 29 e indo lá para o 30 e 32, tranquilo, tá? Não tenho nenhum viés em relação a isso. Bradesco estava melhor do que o Itaú, por causa do alinhamento dos fractais aqui, a gente já tinha até comentado isso. Ele deu uma sugestão de que ia segurar no 7,2, mas aí veio para o 305 e aqui está tudo alinhado, né? É só ele começar a puxar um pouquinho para cima para o 144 entrar no alinhamento também. Então, assim, Bradesco é mais potencial ainda do que Itaú, tá? Deixa eu ver aqui. A Vale. Opa, entrou com o código errado ali, né, cabeção? Vale. Isso, Vale 3. Vale continua na sua trajetória, né? Bem linda, por sinal, porque assim, toca o fractal 7,2 e sobe de uma vez só, né? Isso aqui, realmente, assim, não é para esquentar a cabeça com o Vale, gente. É assim, uma empresa que não me espantaria se ela ultrapassasse os R$ 150 sem dificuldade nenhuma, tá? Banco do Brasil é o pior banco que tem, tá? Em relação ao comportamento do preço, tá? Porque ele não ganha força, ele não ganha tração. E aí veio testar fractais aqui embaixo. Então, assim, isso aqui é o que a gente chama de beijo da morte, né? Assim, ele toca o 305 e volta até o 7,2. Veio testar aqui embaixo. Então, hoje ele segurou. Então, veio testar 30, 31, né? 31, veio testar 31. Chegou a 31. 31,06, ó. Ele pode voltar tudo de novo lá no 36,50, tá? Beijo da vida, tá? Por quê? Porque ele saiu lá do 305 e veio para o 7,2. Quando ele chega no 7,2 e ganha força, que é o que aconteceu hoje, né? Ele pode voltar lá no 36,50, tá? E aí fica travado aí nesses níveis, né? Até começar a alinhar isso aqui e o 35 consiga ultrapassar o 610, tá? Então, para isso, ele tem aí uma briga assim, bem grande, né, pela frente para conseguir fazer isso, tá? Bem difícil. Ó, ele não alinha, tá vendo? Ele não alinha o fractal, ó. Aí, talvez lá para meados de agosto ele consiga colocar o 144 por cima, por baixo, né, do 72, ó. Aí já é um alinhamento um pouco melhor. E aí ele vai até 37,50, até 38 aproximadamente. Tá? Então, assim, tá bem difícil o cenário para o Banco do Brasil, mas o potencial é esse, é sair daqui da região de 31 e voltar lá para o 36. Isso é até interessante para a gente. Tá? Deixa eu ver aqui. Setor elétrico aqui está apanhando bastante. Na verdade, pode ter sido, eu não fiz uma avaliação setorial, mas pode ter sido o setor elétrico que derrubou consideravelmente o índice aí no final de junho. Tá vendo aqui, ó, dia 22 de junho começou a descer todo o setor elétrico. Será que isso foi para todos? Deixa eu ver. Dia 25, ó. Tá vendo? É aquela história, falou de crise hídrica, cara. É problema, porque impacta a economia toda, né? Crise hídrica é um problema aqui, ó. Derrubou a partir do dia 23 a NBR, tá? Então, boa noite, Eli, tudo bom? Boa noite. Então, assim, essa descida que a gente teve no final de junho, Hélio, só dá um mudo aí, obrigado. Qualquer coisa que você precisar falar é só abrir o áudio, tá? Perfeito. Então, assim, essa descida. Agora descobrimos o vilão aqui, né? Tava bonito e aí no dia 23 de junho começou a descer. Então já descobrimos o vilão. Foi o setor elétrico, tá?
CPLE3. Deixa eu ver se esse cara fez a mesma coisa. Ó, também a mesma coisa. Ó. Dia 17 dos. Essa foi até antes, né? Dia 16, 17, já estava descendo. Tá? Então descobrimos aí o setor elétrico aí foi o vilão dessa, vamos dizer assim, jogar a água na festa junina, né? Jogou água na fogueira, apagou a fogueira. Tá? Tava bonito pra caramba. E a gente veio descer tudo, tá? Setor elétrico, vamos ver. Construtoras. Acho que deve ter ido também. Deixa eu ver se. Foi tudo, ó. Foi todo mundo. Construtora também. Tá? ZTC3. Ó. É aquela história, não tem solução assim. Crise hídrica afeta o PIB, afeta a economia e vai todo mundo descer junto. Não tem como, tá? Então, assim, vamos ter que aguardar o desenrolar dessa história. E a gente sabe quando que começa isso. Né? Se a gente está falando de crise hídrica e recuperação econômica, a gente sabe que isso é lá para setembro, outubro. Tá? Por enquanto, vamos ficar batucando aqui. Não sei se a gente consegue recuperar já na virada de agosto, mas mês de julho já está bem complicado. Tá? Essa é que é a verdade. Deixa eu ver mais quem que eu lembro aqui. Setor de alimento, né? MRFG. Setor de alimento. Está segurando ainda. Tá? Pode ser que as commodities acabem segurando a gente de novo, né? Vamos ver a nossa posição nesse setor. Ixi. Fez que fez e acabou voltando tudo. Tá? É porque ela é muito atrelada ao setor, quer dizer, ao mercado interno, tá? Nem a JBS também foi, então só a Marfrig que segurou. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que vale a pena também, não. BIF não. Consumo. Também veio junto. Consumo. Também veio. Magalu até que ficou bonita. Tá? Magalu segurou. Tá mostrando aí uma chance de voltar lá nos 25, hein? Magalu, hein? Interessante isso aqui, tá? A Vevar também é uma posição que a gente, assim, eu fico com o pé atrás de entrar, mas ela ficou bonita. Ela deu o leque 17 aqui, né? Então, na verdade, o leque 34. O leque 17 tinha começado em maio, mas ela fez o leque 34 em 27 de maio. E aí foi lá, né? 34, 144. Chegou lá, voltou. Então, assim, tá mostrando aqui um potencial interessante, mas para alinhar isso aqui vai dar muita dor de cabeça. Agora o 72 vai receber o 305 aqui como um suporte interessante, tá? Então pode acontecer um alinhamento interessante aqui, tá? Porque se ela dá uma puxadinha, ó, vai entrar 305 por baixo de 72, já levando o 34, o 17, aí precisa alinhar o 144, né? Aí é aquela história. A gente tem aí... Oi, Cristina, tudo bom? A gente tem aí uma certa dificuldade para alinhar o 144, tá? Então, deixa eu ver aqui. Não. Vai dar um pouco de trabalho ainda. Assim, eu gostaria de ver esse papel saindo dessa região aqui, dos 16, e indo lá para 26, 25. Tá? Potencial tem. Vamos ver. Ó, teria que ultrapassar tudo isso aqui, né? Ainda vai dar um pouco de trabalho, mas no semanal já está tudo alinhado já, ó. Foi só uma semana ruim, né? Vamos pensar assim, né? Desde maio. Então tem potencial aqui.
Parece que é a mais promissora do setor de consumo, tá? Bom, é isso, gente. Eu acho que temos que aguardar, né? Colocar nossas barbas de molho, como sempre, né? E aguardar aí o desenrolar do... Sim, dois cenários aí. Vacinação acelerando, economia destravando. Mas aí a gente precisa de regime de chuva para poder diminuir esse impacto da crise hídrica no setor elétrico. Porque não tem como a economia começar a acelerar sem ter capacidade energética, né, nas empresas, principalmente. Beleza, gente? Bom, é isso. Alguma dúvida? Alguém quer olhar algum papel específico? Nenhuma dúvida, então. Você mostrou aos Minas ou não? Quer ver os Minas? Vamos lá. Então, eu estava comentando, né? Eu vou fazer ainda a fórmula mágica e eu mando a fórmula mágica já concluída. A gente não vai olhar a fórmula mágica hoje aqui na reunião, tá bom? Tava bonita, né? Do jeito que tá aí, deixa eu ver se tem algum potencial aqui para ela, né? Potencial ela sempre tem, né? Mas deixa eu ver aqui. Eu não gostei dela ter entrado aqui por baixo do 7.2 com esse 34 já por cima, né? Isso aqui ficou ruim pra caramba, porque mesmo que ela suba, ela acaba levando o 7.2 por cima do 34, né? Então assim, lá para final de agosto a gente vai ver ela no mínimo uma correção dela até aproximadamente aqui os 17, por aí, tá? Tava bonito e desmontou. Foi isso que aconteceu. Desmontou aqui, ó, no meio de maio. Desmontou tudo. Tá? Deixa eu até ver aqui. CSNA 3. A gente não entrou em siderúrgica, né? Eu acho que vai acontecer a mesma coisa, né? O setor siderúrgico aí, eu acho que ele vai voltar aqui na faixa do 144, tá? Tá aparecendo. Deixa eu ver GGBR. A gente não entrou em siderúrgica. Ih, rapaz. A GGBR é que tá melhor, porque não levou o 7.2 por cima do 34 e já tocou no 144. Então, assim, isso aqui é aquele beijinho que a gente chama de beijo da vida, né? Bem pequeno. Qualquer máxima acima de 29,50 aqui, em GGBR, ele tem potencial de voltar para o 32. Só que aí ele alinha o 7.2 por cima, né? Aí ficou ruim. Porque depois disso a gente pode ver um beijo da morte para voltar lá no 305. Desmontou aqui o setor siderúrgico, tá? Beleza? A UIS? Pois é, eu já estava digitando na hora que você falou. Porque a dor de cotovelo, né? Eu falei que a dor de cotovelo. Olha o que ela fez. Brincadeira, cara. Ela alinhou todos os fractais aqui, né? Então, assim, aquilo que a gente comentou na reunião passada, né, no panorama, né, é assim. Eu vejo isso aqui como uma onda 1. Tá? Tudo isso. Não entramos em abril, não entramos em maio e não entramos em junho. Tá? Então, assim, isso aqui é o que a gente chama de LEC 610 no início da abertura. Quando é que aconteceu? No dia 10 de junho. Olha o que o papel fez. O papel saiu de 12,74, foi até 19. Tá? Então, assim, eu considero tudo isso uma onda só. Tá? E aí, eu vou dizer para você, eu gostaria de ver uma correção até o 7.2, aproximadamente aqui. Ó. Aí, início de onda 3, de uma onda dessa, potencial que a gente sabe qual é, né? Já falamos sobre isso, né? Esse aqui é uma onda 1 e ela corrige até aproximadamente o 7.2, e aí o 7.2 vai estar um pouco mais aqui em cima, né? O potencial da UIS é na faixa de 25 a 28. Esses são os alvos da onda 3. Então, assim, nós vamos ficar bem espertinho, porque nós vamos entrar isso
A dor de cotovelo já tá doendo pra caramba, porque já era para ter entrado, né? A gente já tinha falado dela em topo de lista. Vamos ver como é que fica isso aqui nos 120 minutos. Potencial tem. Opa. Peraí. Deixa meu filho. Sai daí. Tem desenho. O cara fica ligado aqui. Bem. Vamos ver aqui. No H2, ela tá vindo aqui. Não acredito. Assim, já subiu bastante, né? Então, acredito numa correção até 13, 14 aproximadamente. E aí ela lança o início de onda 3 já com 610 alinhado, meu chapa. É para 28 mesmo, tá? Então, vamos ficar bem espertinho, talvez metade do mês de julho, talvez início de agosto. Vamos ficar ligadaço nesse papel, tá? Beleza? E mais? Mais alguém? Cristina, seja bem-vinda. Pessoal, a Cristina, não sei se vocês estão vendo ela aí, ela é a mais nova integrante do clube de investimentos, tá? Então, assim, não sei se ela vai virar minha aluna, mas a gente já está trabalhando junto aí. Seja muito bem-vinda, tá? E agora, eu vou te falar, né? Você pegou o início da tempestade. Porque isso são coisas que acontecem no mercado, né? Assim, você vai ver a tua cota reduzir o teu percentual de ganho, tá? Mas eu vou te mandar o relatório, inclusive depois a gente troca uma ideia para eu pegar teu e-mail direitinho. E não temos aí nenhuma dificuldade com as ações da carteira. Só para você ter uma ideia, deixa eu te mostrar aqui rapidinho. Você vai receber o relatório e ele mostra qual é a carteira, tá? Ele vem assim, ó. Tá vendo a minha tela aí? Ele vem assim, com as ações que a gente tem e qual o percentual que ele fez no mês de junho, tá? Porque a gente trabalha só com o mês fechado, tá? A gente não trabalha com o andamento do mês. Então, por isso que eu tô te falando, quando você entrou, começou essa história, né, de sinais de corrupção chegando próximo do governo, lá no Ministério da Saúde. Então, assim, deu uma cacetada no mercado inteiro e aí a gente sofre com isso, tá? Mas aí, a carteira, ela teve uma desvalorização de menos 3,66 e recebemos provento de 0,81. Então, no mês, ela ficou com menos 2,85. Só que você não pega isso. Porque você não estava lá no início do mês de junho, você entrou agora. Tá. Então você vai pegar esse início de tempestade. E eu estou prevendo, né, que isso só deve acabar lá para final de agosto. Tá? Então a gente vai conversando, né, e ajustando aí as expectativas em relação ao que a gente está fazendo. Tá bom? Desculpe não ter entrado antes, mas eu estava atendendo também e não sabia que horas que ia começar a reunião, tá? Não, tranquilo. Tá bom? Eu mandei um link, mas na verdade a gente nem tinha conversado, né, sobre como funciona essa reunião. Mas no canal do YouTube estão todas as reuniões de todos os meses. Você entrar lá com um pouquinho de paciência, você vai vendo as reuniões, tá bom? Tá bom. Bom, mais alguém aí quer ver algum papel, pessoal? Bom, não tendo mais dúvida, a gente finaliza aí. Eu agradeço a presença de todos, tá? E opa, alguém quer... Você vai mandar as planilhas quando, mais ou menos? Cara, eu acho que amanhã ou depois eu já fecho isso, porque tem que fazer a fórmula mágica, eu não fiz ainda. Acredito que no final de semana eu concluo, eu mando no final de semana, se estiver tudo certo, tá bom? Falando em tempestade, quem pegou a tempestade foi a gente. Caiu. Então, mas na verdade, cara, 50%. a gente tava bem, né? A gente tava bonito até o dia 23, né? Tava bonito pra caramba até, por sinal, tá? Aí virou, tá? Tranquilo? Valeu, Marcão. Obrigado, hein? Um abraço. Abraço. Obrigado pela presença de vocês. Tudo de bom. Marcos. Seja bem-vinda, Cristina.
Obrigada, viu? Marcos, essa reunião está no YouTube daqui a pouco para eu poder ver lá, não? Sim, Tá. eu só vou verificar se teve algum problema de gravação, Não. tá? É E só aí para eu mando. saber, porque como eu não assisti, não ouvi, então aí eu pego para ouvir. Tá bom. Tá bom. Obrigada, viu? Obrigado. Tchau. Um abraço a todos aí, bom feriado para todos. Obrigada. Tá, boa noite. Tchau. Valeu, Marcão. Tchau, tchau. Um Obrigado. abraço.